que Senhor abre a nosso coração. Habla a nosso coração, meu Deus, esta tarde. Que a tua palavra possa saltar diante de nossos olhos, de tal maneira que podamos entender aquilo que vai em teu coração, meu Deus. Te pedimos. Tu conheces cada pessoa que está aqui e a cada necessidade, aquilo onde nós necessitamos de um câmbio, meu Deus. Te pedimos que o Senhor abra com nós. Habla comigo, habla com meus irmãos, habla com cada um que está aqui, Senhor. Esta tarde te pedimos, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. 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 Bem, eu quero falar esta tarde de algo que talvez às vezes nós não percebemos, pero que muitas vezes nós lo hacemos, aunque no propósito, aunque uno no quiera, pero muitas vezes, se nós lo hacemos, e pido ao Senhor que nos ajude, que nos guie e que sua palavra seja clara e que o Espírito de Deus possa falar com nós, verdade? Porque eu me podia quedar aqui por dias falando e talvez não ia cambiar nada, porque quem cambia é Deus, verdade? É o Espírito Santo de Deus. E te pido que você esteja ligado com o Senhor em esse momento, para que Ele possa falar através de sua palavra. Amém? Bem, o tema da prédica de hoje é seguindo a Jesus sem excusas. Seguindo a Jesus, seguindo a Deus sem excusas. Quantos já como pode ser, usaram de excusas para hacer algo? Quantos aqui já, honestamente, usaram de excusas para deixar de fazer algo? Verdade? Alguns levantam a mão só depois que outros levantam. Não, eu não vou ser o primeiro. A ver se quantos, verdade? Pero, de verdade, nós ou aprendemos ou tratamos de usar excusas para deixar de fazer aquilo que nós devíamos de fazer. Isso muitas vezes não cambia em nossa vida com Deus, em nossa relação com Deus, em nosso compromisso com Deus. Pero venimos aprendendo isso de outras coisas, de outros momentos, de outras situações em nossa vida. Eu poderia perguntar talvez quantos aqui já puseram algumas excusas em seu trabalho, verdade? Quantos aqui, falando de excusas, interessante, a excusa pode ser algo tão forte que muitas vezes que algo que não é passa a ser. E eu me acordo quando eu era jovencito, verdade? Jovem, um ninho. E era o momento de ir à escola, tinha que despertar e ir para a escola. E me acordo que minha mamãe estava aí dormida, e eu me desperto e digo, eu não quero ir à escola, eu não quero ir à escola hoje. Então, o que hago então? Falei, isso todo muito rápido. Vou dar uma excusa para minha mamãe dizendo que eu não me sinto bem. E penso assim, sabe, a cara que se hace, E minha mamãe dijo, hijo, não vai à escola. Mami, não me sinto bem, não me sinto bem. Não sei se tenho febre ou algo, pero não me sinto bem, não me sinto mal. Eu seguro, eu falei, sim, mami. Pero eu estava bem. Pero como eu estava usando de uma excusa e lo agarrei de tal maneira, tão forte, que esta mentira passou a ser uma verdade. E de verdade. E interessante que depois eu tive febre.
y me quedé enfermo. Por el deseo, o por el deseo tan grande de no ir a la escuela, de no hacer aquello que yo quería hacer, yo ese día me puse enfermo, porque empecé a usar una excusa, pero de manera tan fuerte, que después esa excusa pasó a ser una verdad, y yo de verdad no podía ir, y me quedé en la casa, porque tuve fiebre, me quedé enfermo ese día. E eu me quedei, pero me quedei enfermo de verdade, pero eu não estava, pero o desejo era tão grande de não ir à la escola, me quedei enfermo. E a verdade é que muitas vezes nós ponemos excusas em nossas vidas, que uno passa a crer que de verdade não pode fazer. A gente que não cambia de vida, a gente que não vai hacia adelante, porque usa de uma excusa dizendo: eu não puedo, eu não tenho tempo, eu não sou capaz. É o mesmo se pensamos em Moisés. Antes de Moisés ser usado, Deus lo chamou e disse: eu te vou usar para isso, para hacer grandes coisas, para hacer maravilhas. E Moisés empieza a echar excusas delante de Deus: pero eu não hablo bem, eu isso, eu aquello. E uno empieza a poner excusas delante de Deus para não fazer aquilo que deve de fazer. E muitas vezes essas excusas se fazem algo tão forte em nós que nós não cambiamos por nada. Somos os mesmos, não crescemos. E ao longo da nossa vida com Deus, uno não cresce em Deus. Uno não tem ministério porque diz: eu não sei o que fazer, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Ou excusa que eu não puedo, eu não tenho tempo. E se usam as excusas e se entra em um ambiente, uma coisa que nossa vida passa a ser de pessoas que de verdade não lo podem fazer. E uno passa a crer que de verdade não lo pode fazer. E quando ele: por que não? Porque não puedo. E às vezes nem sabemos por quê, porque já ponemos aqui e aqui em nosso coração que uno não pode, porque já echamos todo tipo de excusas, estamos e garantizamos que de verdade nós não podemos. E pensa que está bem, porque eu não lo hago ou devo de fazer isso, porque Deus sabe, eu não posso. Verdade que sim? Interessante, eu estava buscando, e quase por uma vez, alguns anos atrás, falei sobre essa coisa de excusas, e eu estava buscando algumas excusas que a gente põe para não ir ao trabalho. Vamos tratar de coisas sencillas, verdade? A coisa do dia a dia. Pero interessante, disse aqui que em uma encuesta realizada por uma instituição, mostrou que mais ou menos 33% dos empregados no ano de 2007, é algo mais antigo, no ano de 2007, chamaram a seus trabalhos e disseram que estavam enfermos, sem estar. Quantos já disseram? Não vou perguntar isso, verdade? Quando vocês disseram isso aqui, uns até começam a tossir, não? Não puedo, não puedo nem falar, não puedo ir ao trabalho. Ok, graças. Yeah! Fiesta, verdade? Todo está bem, vamos sair ao parque, vamos ao cine, é dia da família, verdade? Ou o que seja. Então, muita gente põe excusa dizendo que está enfermo sem estar. Mas alguns chefes não creem em seus empregados. Cuidado, 35% de los patrones chequeiam de alguma maneira. A grande maioria, diz que 67% pide uma nota do doutor, diz: ok, trae uma nota do doutor dizendo que você de verdade estava enfermo. 14%, não muitos, mas 14% de los patrones, de los jefes, manejam hacia la casa del empleado. 14%, essa é uma encuesta. Cuidado, está bem? Ou se ele diz que está enfermo, que não salga de la casa, cierra las ventanas, não contesta la chamada de la puerta. Pero claro, eu sei que nadie aqui hace isso, verdade? Nadie lo va a hacer, claro. Pero 14% de los patrones maneja hasta la casa del empleado. Isso é real. Para chequear e se quedar aí mirando como sale de la casa ou o que passa, verdade?
As excusas mais usadas por los empleados. E cada excusa bem interessante, ¿verdad? Aqui diz, mira as excusas que uno dá a sus jefes, a sus trabajos. Diz assim, o empleado dijo que não se sentia muito bem e queria descansar para a fiesta de la compañía por la noche. Não me sinto muito bem, vou descansar para a fiesta mais tarde de la compañía. Uno dijo, essas são coisas reais, ¿está bien? Uno dijo que uma marmota se me mordió la llanta de mi carro, quedándose desinflado, não pude trabalhar. Pero outro, alguém puso como LSD em minha ensalada, então se quedou aí dormido. Alguém pôs algo em sua comida e se quedou dormido. Outro dijo, mi perro não se sentia muito bem, então eu provei de la comida del perro e me quedei enfermo. Queria saber o que passava com a comida. ¿Ya usaste esse? Outro dijo, como eu tinha dias de mis vacaciones, então los saqué, pero não sabia que tinha que avisar a la compañía. Ok. Outro dijo, estou preso em uma isla, la canoa flotou para lejos e não puedo trabalhar hoje. Estou preso aqui na isla. É real, não é broma. É real, créame. É real, não é broma. É real, estou preso em uma isla. La canoa se flotou para lejos. Não posso sair de aqui da isla. Não posso trabalhar. Bem, outro, ele dijo, o empleado estava muito disgustado, não foi a trabalhar, porque seu favorito em American Idol se havia descalificado. Não vou trabalhar, não, porque não posso. Isso é verdade. E o último, bem interessante, dijo a seu jefe, quando eu estava em el circo, se foi o circo no final de semana, quando eu estava em el circo, um tigre orinou em meu ouvido, causando uma grande infecção. Pero eu fui ao circo este final de semana e passei ao lado da jaula do tigre. Ele orinou e veio no meu ouvido e se quedou inflamado. Não pode trabalhar. Pero uno busca excusa de todo tipo para não fazer aquilo que na verdade não quer fazer. Porque uno quando quer fazer algo não usa de excusas. Sim ou não? Quando uno quer fazer algo, não usa de excusa, solamente lo hace. Assim é. Então, a verdade é que quando usamos excusas para não fazer o que nós temos que fazer ou devemos de fazer, ou deixar de fazer aquilo que o Senhor nos ha chamado, a verdade é que uno não quer, verdade? Pero a coisa é que uno se vai usando excusas, e uno se acostumbra com a ideia de que não pode hacerlo, de que não é capaz de hacerlo, de que não lo va a hacer, porque já tem aqui e aqui suas excusas. Como é Jesus, assim como é Jesus, assim devemos ser nós. Ou seja, não excusas, não podemos usar excusas. Habla com seu irmão que está aí, meu irmão, minha irmã, não excusas. Não excusas. Não excusas. Não excusas. Mira a pessoa que está em frente aí, você que sentado em frente aí, diz, ei, minha irmã, ei, não excusas. Não excusas. Não excusas. Não excusas. E sempre, e de verdade, sempre encontramos uma excusa para não ser aquilo que nós não queremos fazer. Eu estou seguro que qualquer um de nós aqui, que estamos hoje aqui, se nós quisermos, hoje teríamos uma excusa para não vir à casa de Deus. Sim ou não? Sim. Talvez porque ha trabalhado demasiado esta semana,
Unos porque trabalhei toda a semana e fomos sair com um grupo para Six Flags, verdade? E aí nós cansamos bastante, muito divertido, mas estou muito cansado, não vou à igreja hoje. Já estou com meus irmãos aqui, verdade? Já estou com meus irmãos viernes e sábado. Está bem. Excusas, verdade? Falando em isso, o grupo que foi o Six Flags, todos estão aqui? A verdade é que nós temos excusa para tudo. Sim ou não? Quantos estão comigo? Não pode usar a excusa que queira. Juan capítulo 17, de 14 a 19. Se você quer abrir aí, está bem. Bem, aí diz que os discípulos não são del mundo, como tampouco eu sou del mundo. Assim disse o Senhor Jesus, que os discípulos não são del mundo, como Jesus não é del mundo. É decir, nós não somos del mundo. Estamos em el mundo, pero não somos deste mundo. Estamos em este mundo, pero somos de los cielos, somos del reino de Dios. Aunque estamos aqui, não pertenecemos a esse lugar. Amém? E Jesus habla de los fariseus em Juan 8, 23. Dice assim: les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O Senhor falando com os fariseus: ustedes são deste mundo, eu não sou deste mundo. Interessante que Jesus, quando habla de nós, habla diferente. Ele habla que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E disse mais, disse que nós somos luz do mundo. Nós somos deste mundo, estamos no mundo, mas não somos deste mundo, mas temos uma razão de estar aqui. Somos a luz deste mundo. Tu eres, nosotros somos a luz del mundo. Ou seja, nós supuestamente, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que fazer diferença onde nós estamos. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que alumbrar. Pero muitas vezes as situações ou as pessoas lo que hacen es apagar la luz que está en nosotros, cuando nosotros que deberíamos alumbrar la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Uno se aleja de Dios por sus amistades, uno se aleja de Dios por situaciones, por tantas otras cosas. Pero nosotros, el Señor es claro, Él dice que nosotros somos la luz del mundo. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 17. Dice así, Mateo 5, versículo 14 hasta el 17. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Uma cidade assentada sobre monte não se pode esconder, ou seja, não há excusas. Vou ler outra vez, Mateus 5, de 14 a 17. E assim: vosotros sois la luz del mundo. Uma cidade assentada sobre monte não se pode esconder, ou seja, não há excusas. Se somos luz, temos que alumbrar, não há excusas. Se somos hijos de Deus, como nós estamos cantando aqui, hijos de Deus, não há excusas. Uno não pode ter excusas, somos luz do mundo, e ponto. E disse mais: ni se acende uma luz e se põe debaixo de uma almud, sino sobre el candelero, e alumbra a todos os que estão em casa. Assim, alumbre vuestra luz delante de los hombres, ou seja, sem excusas. Temos que alumbrar, temos que fazer diferença, sem excusas, para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a vuestro Padre que está em los cielos. O que quer dizer aqui, não há excusas. Uno não pode ter excusas para alumbrar, para ser luz do mundo. Uno não pode usar de excusas para deixar de ser hijo de Deus.
¿Cuántos entendem isso? Não há excusas para nada. Não mais excusas. Devemos ser a boa semilla, assim diz em Mateus capítulo 13, versículo 38. Sim, se querem abrir aí, pode abrir. Mateus capítulo 13, versículo 38. Isso habla de la buena semilla e habla de la cizaña. Versículo 38 diz assim: el campo es el mundo. Quando Jesus estava explicando la parábola, né, de la cizaña, de la semilla com la cizaña, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O Senhor está dizendo que nós somos a buena semilla. Não temos excusas. Temos que viver como a buena semilla. Quantos entendem isso? Quantos, não acontece, mas quantos hemos sido uma buena semilla? Quantos nós hemos de verdade alumbrado onde nós estamos? A coisa é que Deus nos chama para ser diferentes, hacer aquello que outros não lo hacen e pensar de uma maneira que os outros não pensam. Não podemos fazer as coisas que o mundo hace e não podemos pensar conforme o mundo pensa, porque nós somos, pelo menos supuestamente, somos diferentes. O Senhor nos ha chamado para ser diferente. Jesus, quando vino, se mostrou uma pessoa diferente. Se você habla as mesmas coisas, pero muestra que tem autoridade. Tu eres diferente. Há diferença entre os fariseus e você. Há uma grande diferença. Você habla como alguém que tem autoridade. Há diferença. E nós tem que haver diferença. Nós temos que fazer a diferença. Porque se não hacemos a diferença, é dizer, nós estamos alumbrando. E se não hacemos diferença, é dizer, estamos igual ao mundo. Quando o Senhor de verdade nos ha chamado para ser o quê? Diferentes. Amém? Quantos entendem isso? Deus te ha chamado para ser diferente e para ser a diferença, donde quiera que esteja você. Isso não é algo fácil. Fazer a diferença não é algo fácil. Principalmente, sabe por quê? Não é algo fácil. Fazer a diferença, ser diferente, ou ser cristiano, sabe por que não é fácil? Te vou dizer, e você vai dizer, tem sentido, tem lógica isso. Não é fácil fazer a diferença, ou não é fácil ser cristiano, quando você está em um meio que todos são diferentes de você. A coisa é que nós não queremos ser diferentes. Queremos ser iguais a las pessoas que estão a nosso redor. Essa é a grande diferença. Por isso, ser cristiano aqui, ser cristiano hoje, nesse momento, aqui no templo, é algo fácil. Sabe por quê? Porque todos somos cristianos. Adorar a Deus aqui é algo fácil. Levantar as mãos aqui é algo fácil, aunque parece ser difícil para alguns. Mas se você levanta as mãos, nadie te vai criticar. Uau, que bueno, que maravilha, Deus está aqui. Então, ser cristiano aqui, adorar aqui, é algo que é algo fácil. Todos os que queiram ser cristiano, que queiram ser-se cristiano, aqui é algo fácil. Mas quando salimos de aqui, onde estamos em um momento, uma situação onde todos os outros, nadie pensa como você, ou faz as coisas que supostamente você deveria fazer, é diferente. Esta é nossa grande dificuldade. A grande dificuldade do homem é ser diferente. O homem não quer ser diferente, o homem quer ser igual a todos. Por isso, quando salimos de aqui, estamos no mundo, nos faz difícil ser luz. Porque os outros não pensam como mim. Me vão criticar. Porque eu sou diferente. Parece incrível. É incrível isso, verdade? E é na verdade o que passa.
E quando uno sai de aqui, vai a um encontro de não sei o que, de evangélico cristiano, e milhas e milhas e milhas, se queda mais fácil toda a vida, porque há milhas que pensam como você, que fazem as coisas como você já entra por as portas, levantando as mãos, chorando, quedando-se de rodillas, porque todos pensam como você, é fácil. Pero quando entramos em uma multitud onde nadie pensa como nós, aí está o problema. Aí está o problema. Quantos entendem isso? Pero duas coisas que nós temos que ter na nossa vida para que podamos, de verdade, seguir ao Senhor, seguir a Deus sem excusas. Eu não estou falando aqui, pero afuera de aqui, lejos de aqui, lejos de la mirada de seus irmãos, lejos de la mirada de seu pastor, lejos de aqui. Uno tem que conhecer a palavra de Deus. Interessante. Uno pensa que talvez como quando Jesus estava aqui na terra, uno pode pensar, foi muito fácil para Jesus, porque é Jesus. Para ele foi muito fácil. Pela palavra nos diz que ele despojou de toda a sua glória. Se hizo como nós, como homens, podendo sofrer como nós. E les digo, pudiendo pecar hasta como nosotros. Ele não vino como Deus, aunque nunca deixou de ser Deus, pero vino como um homem, igual a nosotros. Podia haver pecado, pero não pecou, jamás. Glória a Deus por isso, verdade? Que Jesus não pecou, jamás, assim diz a palavra do Senhor. Pero ele usou de algumas estratégias que uno tem que usar. O Senhor nos está ensinando o que fazer. Ele vino e nos estava ensinando o que fazer. Era um homem de oração, verdade, que sempre estava orando. E muitas vezes nós não oramos, falhamos em isso. E eu já caminho, sempre ando, trato de estar com isso. Recuerda isso? Pray first. Quando estiver aqui, esse dia que predicamos sobre a oração, orar primeiro, pray first. Eu ando com isso, sempre comigo. Ao lado de minha cama, eu o pongo aí. E como eu sempre ando comigo, sempre o guardo. E não que use isso como um amuleto ou algo assim. Lo uso para recordar-me da necessidade que eu tenho de oração. Então, hoje, por la manhã, se desperta uno e tem muito que fazer. E no momento que eu agarrei isso para pôr aqui no meu bolsillo, pray first. Aí, nesse momento, eu parei, aí onde eu estava, parei e comecei a orar ao Senhor. Sem excusas. Verdade? Sem excusas. Porque um não pode dizer, não tenho tempo de orar. Claro que temos. Temos tempo para ser de todo. Só não temos tempo para orar, para ler a palavra de Deus. Como tem algo que não está bem. Eu sou muito ocupado. Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Come on, gente, temos tempo para todo. Isso me ajuda a acordar-me de que tenho que orar primeiro, antes de tudo. E Jesus usou de isso, da palavra. Interessante aí, em Mateus capítulo 4. Se você quer abrir aí Mateus capítulo 4. E recuerdo que Jesus era homem como nós, aunque nunca deixou de ser Deus. Pero aí habla de la tentação de Jesus em deserto. E não foi tentado como Deus, foi tentado como homem. Allí ele podia haver pecado como nós pecamos. Pero aí diz, então Jesus foi levado por el Espírito ao deserto para ser tentado por el diablo. Depois de haver ayunado 40 dias e 40 noites, tuvo hambre. Tinha hambre como nós, tinha hambre. E vino a ele el tentador e le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dijo, escrito está, esse momento, e aí seguimos, e o Senhor estou fazendo o mesmo.
Estava usando a palavra de Deus, a palavra escrito está. Interessante, ele nesse momento, ele usa a palavra, se pode dizer, a palavra rema, que é a palavra escrita de Deus. E uno tem que conhecer a palavra escrita de Deus. Se você quer deixar de usar excusas para deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, você tem que conhecer a palavra de Deus. O Senhor mesmo usou a palavra rema, a palavra escrita. Ele dijo, escrito está. Uno tem que conhecer a palavra de Deus para quando o diabo vem a tentar-nos, nós podemos dizer, escrito está. Quando o diabo vem para nós e ponernos excusas para que nós não vayamos a la casa de Deus, eu diria, escrito está, que mejor dia os atos de Deus que 1000 fora de ellos. Você tem que trazer a palavra de Deus para sua consciência, para sua mente. Ter a mente de Cristo é isso. Ter a mente de Cristo, ter o coração de Cristo, é dizer, eu penso como Jesus e tenho o mesmo sentimento de Jesus. É dizer, eu tenho entendimento que dia, em los atos de Deus, é melhor que 1000 fora de ellos. Então, quando o diabo diz, não vai até... Estás cansado, come on. Você, não. Mejor dia na casa de meu Deus que 1000 fora de ellos. Eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Pero se uno não pensa assim, quando vem o inimigo e diz, you're right. Você está bem. Me quedo, não vou. Não me vou. Se uno não entende, se uno não tem a palavra de Deus escrita, se uno não tem a palavra de Deus escrita em nosso coração, como vamos saber qual é o desejo de Deus, quais são os anhelos de Deus? E Deus nos ha chamado para ser uma igreja que conozca seu coração. Deus ha chamado uma igreja para que conozca seu coração. Deus se quer revelar a nós. Quantos entendem isso? Deus, eu não entendo, ou talvez nós não entendamos a grandiosidade que é essa. Quando decimos que Deus se quer revelar a uno, que Deus estou falando de Deus, o Criador de todas as coisas, Deus Supremo que está sobre todo. Deus que está sentado num trono de glória. E quando uno diz que Deus, Ele se quer revelar a nós, gente, isso é algo grande. Isso é algo grande. E se uno não entende isso, se uno não hace como Jesus, se não conhece a palavra de Deus, não la tem escrita em seu coração, para usá-la como arma, a palavra rema, a palavra escrita de Deus, uno tiene que conocerla. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Eso no es un libro como mágico, no es un libro que tem poder sobre essa coisa, que basta poner abaixo del braço que algo vai fluir por seu corpo. Isso não existe. Alguns põem sua Bíblia aberta em salmo, algo em seu hogar, está bem, pero lo hace isso como um amuleto, como flui algo impressionante, maravilhoso, algo divino aí que vai cambiar todo. Come on. Se uno não entende isso, se uno não usa a palavra de Deus como Jesus lo hizo, escrito está. Se uno não está firme em isso, em el conhecimento da palavra de Deus, não vai ser um blanco fácil para o inimigo. Quantos entendem isso? Tem que conhecer a palavra de Deus, palavra rema. Também em Efésios capítulo 6, 17, habla de la armadura de Deus, e todos conhecem o texto que habla de la armadura de Deus. E uma das armas diz que é a espada del Espírito, que é que a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra escrita. Paulo está dizendo que
revestidos de la armadura de quem? De Deus. Es decir, Deus nos está dando su armadura. Deus nos quiere preparar como iglesia. Y una de sus armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante, es la espada del Espíritu. Es decir, que el Espíritu tiene una espada para defenderse y para atacar. Pero si uno no usa desta espada, que dice ahí en Efesios que es la espada del Espíritu. Uno tiene que tener la espada del Espíritu para defenderse y para atacar. Palabra rema. Uno tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted tiene que decorar la palabra de Dios. Tiene que saber los versículos palabra por palabra. No es eso. No es, esa es cosa del hombre. No estoy hablando de eso. Es guardar la palabra de Dios en su corazón. No estoy hablando de decorar la palabra de Dios. Yo sé tantos versículos. Wow, man. ¿Para qué? Si muchas veces no refleja eso en nuestra vida. Porque por conocimiento, el diablo conoce la palabra de Dios mejor que ustedes. Si fuera eso, el diablo sería el santo más tremendo. No estoy hablando de decorar, estoy hablando de vida, estoy hablando de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero para tener la palabra de Dios en nuestro corazón, uno tiene que conocer la Biblia, uno tiene que conocer la palabra de Dios, uno la tiene que leerla. Você tiene que leer. ¿Cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener la espada del Espíritu si no tenemos la palabra escrita, palabra rema? No hace de Dios algo, su relación con Dios con algo mágico. No es mágico, es experiencia de vida, es comunión con el Espíritu, comunión con Dios, relación con el Señor. ¿Cuántos entienden eso? Palabra rema. Pero Juan capítulo 17 dice: santificaos en tu verdad. Interessante, agora habla da palavra, não habla da palavra rema, pero habla da palavra de logos. O que quer dizer? Palavra hablada, palavra expressada. Juan 17 diz: santifícalos em tu verdade. E aí essa verdade quer dizer logos, é a palavra hablada, já não é a palavra escrita. Es la palabra hablada, la palabra expresada. Agora está falando de vida. Agora está falando de expressar a palavra escrita através de nossa vida. Ou seja, não basta somente conhecer a palavra escrita. Uno tem que revelar-se como a palavra de Deus. Uno tem que estar em uma vida expressada, a palavra expressada. Tenerla aqui, pero expressá-la também. Vocês entendem isso? Se uno tem somente a palavra rema, não basta. Tem que ter a palavra, o logos, tem que ler a palavra hablada, a palavra expressada. Tu tens que expressar a Deus. A gente tem que mirar a vocês e que você possa expressar Deus, que você possa expressar o amor de Deus. Que através de tu ministério tu possas expressar a Deus. Através em seu trabalho tu possas expressar a Deus. Quantos entendem isso? Donde quieras que esté, tienes que expressar a Deus. Hebreu capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Deus, havendo hablado em outro tempo, muitas vezes e de muitas maneiras, a los padres por los profetas, en estos últimos dias nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Jesús, Él es el resplendor de su gloria. Essa é a versão Reina Valera atualizada, um pouco diferente da Reina Valera 1960. Él es
el resplendor de su gloria. E disse assim, e lá, expressão exata de su natureza, quem sustenta todas as coisas com a palavra de su poder. Ou seja, Jesus é a expressão exata de su natureza, é a expressão exata de Deus. É decir, se você conhece a Jesus, você conhece a Deus. E o Senhor nos ha chamado para que a igreja possa ser a expressão de Deus. Talvez não vamos fazer a expressão exata, porque nós não somos perfeitos, verdade? Temos nossas falhas. Não vamos ser a expressão exata, mas vamos ser a expressão de Deus. A igreja tem que expressar o amor de Deus. A igreja tem que expressar a Deus a través da palavra de logos de Deus. Ele disse que Jesus é o logo de Deus, é a palavra expressada, hablada e expressada de Deus. Deus te ha chamado para ser isso, a expressão da natureza de Deus. Se uno não entende isso, se uno não usa de excusas, mas eu sou humano, porque assim eu sou, uno tem que cambiar-se uma vez que tem um encontro com Deus, uno não pode usar mais de excusas, uno tem que saber que o Senhor nos ha chamado para ser luz, para alumbrar, para ser diferente, para pensar diferente e sentir diferente, porque somos filhos de Deus, somos chamados para ser expressão de sua grandeza, expressão de sua glória, expressão de seu amor. Quando se entende isso? Uno tem que ter consciência de que vale a pena. Se uno não tem consciência de que vale a pena, não vamos fazer nada e vamos usar das excusas. Essa é a verdade. Usamos excusas sobre coisas que para nós outros pensamos, isso não vale a pena, não vale o sacrifício. Uno tem que ter essa consciência de que vale a pena seguir ao Senhor. E não é que Deus nos ha chamado para sofrer, porque não é fácil. Seguir ao Senhor não é algo fácil, não os quero enganar, não é algo fácil. Já falei isso uma outra vez, no outro domingo. Não é algo fácil porque as tenelas se vão levantar contra você. Quando nós decidimos seguir ao Senhor, todo o inferno se vai levantar contra tu vida, porque eles não querem que você tenha comunhão com Deus. Vão poner o máximo de excusa que uno pode inventar, porque ele não quer que você sirva a Deus. Até o momento que você não siga ao Senhor, que você não toma a decisão, o inferno está descansando, não gasta muito tempo contigo, porque você está alejado de Deus. Está bem, como vivas, está bem, contanto que vá ao inferno. Pero uma vez que nós temos comunhão com Deus, temos vida com Deus, prepárate, porque todo o inferno se vai levantar contra ti. Pero el consuelo, lo que nos motiva é saber que maior é aquele que está com nós, que aquele que está no mundo. Entende? Então, estou seguro que quando uno diz, prepara que vai venir, todo o inferno te vai levantar contra ti. Você, não, pastor, não hable isso, não hable isso, não hable isso. Come on, gente. A realidade é esta. Porque assim diz a palavra, não? Juan 10:10, me parece, que ladrão vino para roubar, matar e destruir. Isso, vino para isso. Pero o Senhor vino para dar vida e vida em abundância. E se cremos que o nosso Deus é maior que aquele que está no mundo, tranquilo. Verdade? Amém? Pero não tem que ter a consciência de que vale a pena. E Pablo tinha esta ideia, esta consciência de que vale a pena seguir a Deus. Interessante. Pablo chama a vida cristiana, chama de la buena batalla. Chama de buena batalla. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: porque eu já estou para ser sacrificado. Estava a ponto de ser morto. Estava na prisão. E Paulo sabia que aí já era o fim de sua vida. Diz: porque eu já estou para ser sacrificado. E o tempo de minha partida está cercano. Já vou morrer. He peleado, mira o que disse: he peleado la buena batalla, he acabado la carreira, he guardado la fé.
por lo demás, me está guardada, mira que dice, por lo demás, yo sé lo que viene después. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está dizendo que há uma batalha. E gente, de verdade, não existe batalha buena. Humanamente hablando, toda batalha é mala. Ir a la guerra, pelear, isso não está bem. Pero Pablo tinha uma consciência tão grande de lo que venia depois, que para ele esta batalha valia a pena. Era uma boa batalha, porque sabia lo que venia depois. Ele conhecia lo que vinha, qual seria o prêmio para depois dessa batalha. Então, para ele, era uma boa batalha. Valia a pena batalhar, valia a pena estar em esta peleia, porque ele sabia lo que venia depois. Isso, uno tem que ter essa consciência de que vale a pena. Aunque uno passe por algumas situações, ele diz, vale a pena, esta peleia vale a pena, porque eu sei lo que vem depois. E se uno não tem consciência, se uno tem a mirada solamente na situação, se uno tem a mirada solamente no deserto, se uno tem mirada solamente em um momento onde não tem saúde, solamente no momento onde não tem trabalho, no momento onde todo está de la maneira que você não queria, se uno põe a mirada aí, não entende. Mas se uno põe a mirada hacia depois, aquilo que Deus ha preparado para nós, a coisa cambia. É o mesmo que uma peleia de UFC, uma peleia de boxeo, verdade? Pero, gente, a mim não me gusta que alguém me pegue em minha cara. Quantos le gusta isso? A mim não me gusta isso. Pô, não me gusta isso. Verdade? A quem lhe gusta que alguém lhe pegue a você? Nadie lhe gusta. Entrar em um ringue de boxeo, de UFC, isso a mim não me gusta. Verdade? Pero é interessante como a mim me gusta UFC. A mim me gusta UFC. Boxeo não, porque boxeo é muito violento. UFC é mais tranquilo. Pero a coisa é que se você mira esta gente que peleia essas lutas, você vê que eles não desistem. Estão peleando, e alguns saem dessas peleias totalmente desfigurados, com a cara toda. Quem é este? Pero aí estão felizes, todo quebrado, todo roto, aquela cara toda. Foi uau, man. Eu estaria chorando, porque a mim não me gusta que alguém me peleie. Pero aí está feliz com seu cinturão, né? Feliz, todo deformado, pero está feliz, abraça a gente, graças a tal pessoa, graças. Pero a coisa é por quê? Porque para eles têm a consciência de que vale a pena para eles, não? Vale a pena, a peleia vale a pena. Se eu não desisto, vai valer a pena. Eu sei que depois desse vai vir um cheque bem gordo, porque eles recebem bastante dinheiro, não? E eu sei o que vem depois. Ele disse, eu não posso desistir. Eu não posso desistir, porque eu sei o que está preparado para aquele que ganha. Então, é o mesmo, nós temos que ter a consciência de que vale a pena seguir ao Senhor. Não vamos receber um cheque como o de eles, pero muito mais. Aí disse que vamos ter caias de ouro. Me imagina uma caia de ouro. Oh my goodness. Imagina você, caia de ouro. Isso, a grandiosidade de Deus é tão grande que isso vai ser nada. Pero uno tem que ter consciência de aquilo que vem depois, para dizer, vale a pena. Seguir a Deus vale a pena. Venir à casa de Deus vale a pena. Vale a pena. E talvez você diga, não é um dia que vai cambiar sua vida. Não é um dia venir à casa de Deus que te vai cambiar sua vida totalmente, pero é cada dia que você vem na casa de Deus, Deus nos vai llenando. É dizer, não necessito ir à igreja sempre,
eu amo vocês, uno necessita. E quando eu vejo pessoas que hoje tiveram um encontro com o Senhor e que dizem, minha vida foi totalmente cambiada, meu matrimônio foi totalmente cambiado, hasta meus filhos foram totalmente cambiados, vale a pena. E muitas vezes uno não aproveita, não tem essa experiência, porque de verdade se está usando excusas. E uno já tem em sua mente, em seu coração, que eu não posso fazê-lo. Eu não posso ler a Bíblia, eu não tenho tempo que orar, mas Deus é bueno, glória a Deus. Eu não posso ir ao estudo bíblico, Deus sabe minha vida, Deus sabe como é difícil, Deus sabe, glória a Deus, aleluia, verdade? Pero uno nunca vai experimentar aquilo que Deus tem para uno, porque hemos usado excusas. E para o diabo, isso está bem. Se temos excusas para não acercarmos de Deus, há fiesta, pero não em los cielos. Há fiesta en el infierno. Talvez não lhe gusta escuchar isso, mas é a verdade. É a verdade. Uno não pode viver. Se entramos em lógica, se entramos em isso, gente, como uma pessoa vai ser cambiada? Como uma pessoa vai ter uma vida cambiada? Se viene, o que seja, domingo. E quando viene? A pensar. Se viene todos os domingos, a cada mês são 4 vezes que vai estar 2 horas na casa de Deus. Em um ano, vai estar, se não há vacações, se não há outras coisas. Se el tigre no orina em sua oreja, em seus ouvidos e lo inflama, verdade? Se isso não passa, são 52 vezes por ano, 2 horas cada vez, que vamos estar na presença de Deus. Não há lógica, não há sentido. Não há sentido. E eu disse, por que eu não cresço? Por que eu vejo tal pessoa crescendo? Mira como a pessoa está sendo transformada. Pergunta-lhe, como é sua vida com Deus? E você vê uma pessoa que não cresce, no mesmo sempre, e já se está apagando. Pergunta-lhe, como é sua vida com Deus? É real. É lógica. Como se entende isso? Pero uno pode usar a excusa que quiera. Pero se queremos crescer em Deus, temos que eliminar essa palavra de nossa vida. Não mais excusas. É decir, ao Senhor, não mais excusas. É fazer um pacto com Deus, dizer, Deus, por minha vida, por a vida de meu matrimônio, por a vida de meus filhos, eu quero declarar hoje, não mais excusas. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Se eu tenho o Espírito, eu quero viver como alguém que tem o Espírito. Não mais excusas. Basta. Não mais excusas. Como podem dizer isso? Não mais excusas. Interessante, Deus está listo para bendecir uno. Uno não tem ideia. Uno não tem ideia de aquilo que Deus pode fazer na vida de uno, quando buscamos a Deus. Mateus 7:7, a aula aqui, diz assim: pedid e se os dará, buscad e achareis,
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es promesa de Dios. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es promesa de Dios, es lógica. Porque Dios es Dios de promessas. Dios es Dios que nos quer bendecir. Interessante que esta palavra pedir significa suplicar. Es una súplica que nosotros hacemos delante de Dios. Es algo que uno no desiste. Uno que no es solamente pedir, es una súplica. Es un pedido de socorro. Está suplicando en la presencia de Dios. É decir, muitas vezes nós estamos passando por problemas e alguns vêm e pedem oração. Não está mal, está bem. Para dizer, ok, pero quer que a igreja ore, quer que su pastor ore, pero usted, ¿qué hace? ¿Estás orando? ¿Por qué yo, como pastor, porque yo como pastor, tenho que orar mais que você? ¿Por qué que a igreja tem que orar mais que você? Não tem sentido, não tem lógica. É tu situação, nós nos unimos contigo. O pastor se une contigo, a igreja se une contigo. Mas não há sentido de que uno quer que nós oremos, que o pastor ore, que o pastor ayune, que a igreja clame, se nós não hacemos nada. Aqui diz que é uma súplica. E a promessa de Deus, todo aquele que pide, todo aquele que levanta uma súplica, vai receber. Porque Deus nos quer bendecir. Deus te quer bendecir. Deus te quer transformar. Quantos creem de verdade isso? Deus te quer transformar, Deus te quer bendecir. E a palavra buscar quer dizer tratar, esforçar-se, querer. Uno tem que querer. Se uno quer crescer ou quer ser bendecido, tem que querer, tem que levantar súplicas e tem que querer. Porque todo aquele que pide, recebe, ele que busca, halla. E aquele que se esforça, vai encontrar. E quando disse chamar, é chamar ou tocar a la puerta, é dizer, hasta que Deus conteste. Isso é o que disse a palavra, quando ele disse, porque todo aquele que pide, recebe, e ele que busca, halla, ele que chama, se lhe abrirá. É insistência. É estar insistindo na porta de Deus. Diz, Senhor, Senhor, acuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, 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 Senhor. E eu já falei aqui uma vez, como isso trabalha bem, como isso de lá insistência, como isso trabalha. Já falei isso uma vez, mas me acordei agora. Que meu hogar, minha casa, quando nós cambiamos para aí, quando compramos a casa, e logo depois vem a gente de alarma, e para vender seu produto, verdade? E havia um muchacho, um chino, que na porta. E eu, claro, na minha porta, como se chama? Ojo mágico, é essa? Que tem que você mira afuera, como se chama isso? Em português chama ojo mágico, não sei porquê. Sabe essas que você mira assim, a ver quem é? Pero eu aprendi que essa coisa que se queda aí, por a luz que tem na casa, se queda aí alumbrado, você tem uma luz aí. Quem está afuera, você está do lado de afuera, mira que tem uma luz. E quando vem, pero venimos assim, verdade? Para que não sepa que a gente tem na casa. Pero aí essa coisa, esse olho que tem aí, tem uma luz. E quando você põe sua cara para ver, essa luz se queda oscura. E a pessoa, eu sei que a gente tem na casa. Então, como todo pastor muito esperto, inteligente, que isso, pôs um pedaço de algo negro que tem aí na porta, deste lado. Então, aí sempre está negro. Não há luz. Sempre está negro. Então, eu venho, pongo minha cara bem cerca, quito a coisa negra, aí lá,
tapa outra vez, não sabe nada, não sabe que a gente na casa. Pero toda vez, e eu me... É tido. E sabia, hein? Toda vez, quase todos os dias. Já sei, ele outra vez. Ir aí. E ele está aí. Não se vai. Quase todos os dias. Hasta que de tanta insistência, eu não vou contestar. Porque insiste, eu não contestei. Estou vendendo aqui. Entra. E a coisa é que al final comprei o produto que me estava vendendo. De tanta insistência, porque não desistia. Não desistiu. Ou lo compro, ou se vai quedar toda a minha vida, todos os dias, esse muchacho aqui. Eu vou comprar e hasta hoje lo tenho. Eu lo comprei porque insistência. É o mesmo que Deus quer de nós, que nós podamos ser insistentes. Para que nós podamos ensinar a Deus que nós de verdade queremos. Como mi matrimônio. Todos os dias, hasta que Deus, de verdade quer, lo va a bendecir. Isso é o que quer dizer na palavra de Deus, porque todo aquele que pide, recebe, el que busca, halla, e el que llama, se lhe abrirá. Mas não é algo instantâneo, não é algo, é uma insistência. É esforço. A vida com Deus é esforço. Comunhão com Deus é esforço. Crescer em Deus é esforço. Quantos entendem isso? Ter uma mente transformada, uno tem que ter a mente transformada. E quando eu falo ter uma mente transformada, é ter pensamentos diferentes. É mudar de pensamento, ter a mente de Cristo, ter a mente diferente. Interessante, eu estava, esse final de semana, fomos a Six Flags, verdade? Com um grupo da igreja. Sabe o que é isso? Onde tem montanha-russa, essas coisas. Nós estivemos aí viernes e sábado. E eu sempre que ia a esses parques, eu, minha esposa e Gabriela, eu nunca tinha alguém para subir comigo em los rides, na montanha russa, porque as duas não vão em nada. Minha esposa, quando é muito, é o carrossel, né? E chora, e grita, e desesperada. Você quer dizer, não, para. Come on, man. Carrossel. E havia que ia, como ia sentado assim, e se ia bem alto, por alto. Eu não pude ir, porque me deu medo, mas muito alto. E glória, eu fui um destes. Não creio, tu foi esse? Não, sim, mas esse aqui está bem bajito, assim. Com os ninhos. Não, para. Come on, man. Não havia quem me acompanhasse quando eu ia a esses parques. Pero esta vez, Gabriela se subiu comigo em um ride, em uma montanha russa, pelo Texas Giant, né? Grande. E estava aí comigo, falei, glória a Deus, glória a Deus. Era uma companhia, uma pessoa que vai me acompanhar. E estava aí, I don't know. Eu falei, no, that's okay. My goodness. Falei, that's okay. Todo vai estar bem. E se passa algo, vai ao céu, todo vai estar bem. E aí, por aí, estamos aí no carro de montanha russa e vai começar. E para um que não lhe gusta, e sabe que o que passou aqui semana passada é isso? Não, para, Daddy. E vamos aí, começa a subir na montanha russa.
e subir e ver todo pequeno, não? Oh, meu Deus, que água, que todo está bem, todo está bem. Oh, meu Deus, que água, que é isso, que é isso, que é isso. E quando chega aí, vem arriba, e quando começa a bajar, I like it. Oh, yeah, I like it, Daddy, I like it. I like it. E nós quedamos aí. A ele gostou. E quando terminamos, ele disse: outra vez. Oh, yeah, outra vez. Ele gostou. E ele gostou. Passou a ter gosto por isso. Já tem uma companhia para acompanhar-me. Pero ela necessitou entrar em isso, porque antes nunca havia ido em isso, nunca se havia metido. Disse: não me tenho medo, nunca, jamais. Pero uma vez que entrou, uma vez que se meteu, ela diz: I like it. Mente transformada. Pero se uno não se mete nas coisas de Deus, nunca vai saber. Se uno não tem a sua mente transformada, nunca se vai meter nas coisas de Deus. Você entende isso? Se uno não se mete, nunca vai entender. Eu antes, quando eu ia começar o ministério pastoral, eu pensei: oh my goodness, predicar todos os domingos, ter uma palavra sempre, estar à frente como pastor, I don't know. E imagina quando começamos o ministério hispano, em espanhol, pero Deus, que vou fazer? E vou ter que predicar em espanhol. E às vezes orava em espanhol a Deus, e Deus: que Deus, não entendo. Mas quando se nem tu me entendes, imagina a gente. Pero não posso poner excusas. Pero Deus me dijo: te vou usar. Deus me disse: te vou usar. A capacidade não vem de ti. A capacidade eu la dou. Eu me acordo que muitos anos atrás, eu não era pastor, era ministro de alabança, mas não era pastor. Passa em frente à porta de minha casa uma vecina com uma amiga que tinha ministério profético. Não nos conhecia. Passaram em frente à porta. Não tinha nada na porta dizendo somos cristianos. Não tinha nada na porta. Passa ao lado da minha porta, de meu departamento, as duas. Viviam um andar, no piso de arriba. E quando passavam, essa mulher que tinha um ministério profético, ela para e diz: tenho uma palavra a esta gente que vive aqui. E a amiga: uau, que água. Foi na porta. Minha esposa contestou: eu tenho uma amiga. Eu creio que estava assim um pouco assim, né, de falar, né, assim, porque ela não era cristiana, a outra sim era cristiana. Eu tenho uma amiga que está comigo e passou em frente à porta de vocês. E ela disse que sentiu algo de Deus e que tem uma palavra sobre a vida de vocês. Não sei se vocês la querem permitir a venir. E Glória vino, falou comigo. Eu disse: ok, está bem. A ver, se é de Deus, se não é de Deus, Deus sabe. E vino, começa a orar por nós. E ela disse uma coisa assim: eu vejo eu te vejo como um pastor, e a seu redor eu vejo muitas ovelhas. E uma coisa, você vai estar lejos, em outras terras, não vai ser aqui, ser lejos. Amém? E às vezes uno diz assim: come on, man. Está bem, a ver. Uno começa a poner excusas, pero
Usamos tantas excusas. E nossas excusas impedem que Deus nos bendiga. Porque uno se pone, Deus nos quer poner como cabeça e nós estamos aí como la cola, né? E eu como cabeça, não puedo, não sou capaz, tu não me pode usar. Mira mi passado. Deus, já te he perdonado todo. Eu já me olvidei de tu passado. E você todavia põe isso, traz isso à la mesa. Come on. Eu te he perdonado. Eu te quero transformar, te quero usar de maneira poderosa, maravilhosa. Deja de excusas. Deja de excusas. Deus te quer usar. Então você, pero, olvida de pero que nada. Risca esta palavra, pero nada. Deus te quer usar. Deus te quer usar. Tudo que devemos de fazer, deixar as excusas. Deixar essas excusas, dizer, Senhor, heme aqui, usa-me a mim. Isso é o que diz o profeta, Senhor, usa-me a mim, heme aqui, usa-me a mim, como quieras. Como quieras. Isso é o que Deus nos quer chamar. A ser uma igreja que seja assim. Uma igreja que tenha posição. Uma igreja que tenha consciência. Uma igreja que pode dizer, vale a pena servir a Deus. Vale a pena seguir a Deus. Aunque passe por todas essas peleas, vale a pena. Porque eu sei o que vem hacia adelante. Eu sei o que Deus ha preparado para mim. Ter uma mente transformada. Não mais pensar como o homem, como ele viejo homem. Deus diz que Ele hace nueva todas as coisas. Deus hace todo nuevo. E nós nos guardamos aí em las coisas viejas. Você já parou para pensar como nós estamos acostumados, nos acostumamos facilmente com as coisas viejas? Eu tinha um sofá aí em minha casa, compramos um sofá novo, e tínhamos um aí que já estava anos e anos e anos e anos e anos, uau, muitos anos, pero de verdade, eu já estava acostumado. Esse é o sofá da casa. Pero quando compramos que pensamos, ok, o que vamos fazer com esse sofá? Vamos vendê-lo, e eu falei com Glória, eu penso que vendê-lo, então, para ajudar a pagar o outro, está bem ele. Então, sabe uma coisa, Glória? Lava os forros, lo lava aí para deixar todo listo. Interessante. Ela lava todo. E quando lo pone de regresso, my goodness. Nesse momento, eu pude notar que o sofá era claro antes. E eu pensava que era oscuro. Depois que se lo lavou, lo puso aí em el sofá. Oh my goodness. My goodness. Sabe o que é? Uno se acostumbra com o viejo. Uno se acostumbra e não percebe quão malo nós estamos, quão lejos do Senhor nós estamos. Uno se acostumbra a não servir a Deus. Uno se acostumbra a não estar metido nas coisas de Deus. Uno se acostumbra somente a vir à igreja às 4:30, às 6:30 me vou, hasta o próximo domingo, that's it, bye. Não se acostumbra com isso. Se acostuma com o viejo, quando Deus nos quer dar coisas novas. Mas não se acostuma de tal maneira que eu mirava o sofá e dizia, uau, esse sofá está bonito. Se acostumbra. Como nós hemos estado acostumbrados com coisas del viejo homem, de coisas que Deus já há tempo quer renovar, mas estamos acostumados com essas coisas. Como estamos? Deus te quer usar. Eu estou seguro disso. Deus quer usar a cada um que está aqui, sem exceção. Deus quer usar a cada um de vocês, todos vocês. Talvez diga, a mim também? Sim, a você também.
a todos nosotros Dios nos quiere usar. Porque cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, hay una función para nosotros, hay un ministerio para uno, hay algo que hacer, hay algo que hacer. No se acostumbre con las excusas que usted tal vez ha usado por tanto tiempo, quem sabe por anos, e que Deus quer usar-te e não lo pode porque usamos de excusas. Bem, eu quero orar por você, eu quero pedir por cada um de você que esta tarde quer pedir ao Senhor que isso já não pode existir em nossas vidas, que essas excusas já não podem existir. Eu quero invitar-lhe a quedar-se parado e que podamos orar. Não se levante porque a gente se levanta, não faça isso. Não se levante porque el que estava a seu lado se levantou. Não lo haga, não lo haga. Amém. Senhor, nesse momento te pedimos por tu Santo Espírito, que é o único que nos pode convencer, é o único que nos pode sostener, é o único que nos pode levar, ó Deus, hacia tu presença. E te pido, Senhor, por cada irmão que se levanta em esse momento. E eu sei que tu Espírito Santo habla com nós. E, Senhor, leva-nos a mirar hacia nós, hacia dentro de nós. E com honestidade, Senhor, apresentar-nos delante de ti, Senhor. E que o Senhor nos pode revelar quais são as excusas que hemos usado durante tanto tempo, que nos ha impedido, Senhor, de crescer em tu santa presença. Te pido por uma igreja sem excusas. Te pido por homens que não tenham mais excusas, homens que queiram ser usados por ti, homens que possam apresentar-se delante de ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mulheres, Senhor, que sejam de verdade coluna, Senhor, em tu casa, meu Deus. Pessoas jovens, niños, ancianos, meu Deus, que tenham a consciência, o desejo de ser usado por ti, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, em esta peleia, ajuda-nos, Senhor, em esta batalha. Hace dessa batalha uma boa batalha, meu Deus, que podamos ver hacia adelante, que nossa mirada não esteja limitada, Senhor, na situação em que nós estamos hoje aqui, meu Deus, em esse momento, pero que nossa mirada possa estar hacia adelante, em aquilo que o Senhor ha preparado para nós, que podamos ver em nossa família uma família bendecida, que podamos ver em nossos matrimônios bendecidos, em nome de Jesus, famílias bendecidas, ministérios bendecidos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Toma-nos, Senhor, em tu santa presença. Te pido, toma cada pessoa que se ha levantado, que ha puesto delante de ti, Senhor, suas excusas. Senhor, te pedimos, queima, Senhor, deshace toda a excusa que hemos usado durante tanto tempo em nossas vidas, para que podamos crescer e conhecer mais a tu coração, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.